Bom, pessoal do Nota de Rodapé, hoje nós vamos fazer nossa primeira entrevista internacional aqui. A internet, ela está nos dando problemas aí que tem que manter distância dos entrevistados, mas está trazendo aí bons benefícios, que é esse tempo aí que a gente está entrevistando o pessoal que não pode estar presencialmente nos estúdios. Hoje eu estou com uma professora que atualmente ela está trabalhando na Argentina, na Universidade Nacional de San Martín, mas que tem aí formação no Brasil, é brasileira e recentemente lançou um livro. A gente vai falar sobre o livro, vai falar sobre carreira. A gente está hoje com a Cristina Schettini Pereira. Então, muito obrigado pela presença, viu, professora? Imagina, prazer. Legal vocês terem Eu me falei, encontrado aqui no meio da Argentina. eu falei Cristina, mas é Cristiana, viu? É, Desculpa. Cristiana. Essa gafa eu não cometo mais. Professora, a senhora mesmo falou que está na Argentina, né? E é muito interessante esses percursos de quando a gente faz toda a nossa formação acadêmica num país e acaba tendo uma atuação profissional em outra. Quais são as principais diferenças assim que você vê no ambiente universitário acadêmico brasileiro e aí argentino, né? Claro que tem as especificidades. Você está em San Martín, deve ser um pouco já diferente de Buenos Aires, não sei. Nos conta qual foi assim, o seu maior choque, há quanto tempo você está aí, o que você sente de mais diferença? Olha, eu estou aqui há muito tempo, na verdade. Eu estou aqui há mais de 15 anos. Depois que eu terminei o doutorado na Unicamp, eu vim morar aqui, um pouquinho depois. Isso não, na verdade vai fazer 20 anos. A gente fala 15, mas na verdade passaram mais 15 anos. Há 20 anos É, que você está na Argentina. quase 20 anos, é. Então, assim, na verdade, a maior parte da minha vida profissional foi aqui mesmo. E eu tive uma sorte muito grande, porque, bom, eu vim para cá numa época em que as diferenças entre o Brasil e a Argentina eram abismais, porque foi logo no impacto da grande crise de 2001 aqui, que foi muito violenta, foi muito difícil em todos os setores da vida social, e na universidade foi particularmente difícil. Mas, ao mesmo tempo, estavam surgindo umas universidades novas, como, por exemplo, essa universidade na qual eu trabalho desde então, a Universidade Nacional de San Martín, que é uma universidade pública nacional. Na verdade, ela não está, ela está no que seria a Grande Buenos Aires, digamos. Foi um processo nos anos 90 do século XX, no qual se criaram várias universidades públicas na província de Buenos Aires, digamos, nas municipalidades em volta de Buenos Aires. Então, é uma universidade que a sede dela está pertinho da cidade de Buenos Aires. Eu moro em Buenos Aires, e os programas de pós-graduação se desenvolvem na cidade de Buenos Aires, na capital, e a graduação no campus, que fica um pouco mais fora da cidade. E para mim é uma experiência incrível, assim, foi um acidente de percurso, assim, não tinha nada a ver com os meus planos de vida, nem profissionais, nem nada, mas foi interessante para tudo, assim, para minha vida pessoal e também para minha formação como pesquisadora em história, porque justamente essa pergunta que você fez, quais são as diferenças e tal, é justamente o que é fascinante, assim, a gente vai morar num outro lugar, vai conhecer a história de outro lugar, e isso faz com que a gente possa fazer um monte de perguntas para o nosso lugar de origem que a gente nem pensaria, né? Se a gente, assim, saindo do lugar natural, né? Então, nem sei por onde começar a responder isso, mas realmente tem muitíssimas diferenças. E foi um choque muito grande chegar na academia argentina, a adaptação é muito difícil, até mesmo a receptividade, né, dos alunos, dos colegas, dos seus pares, como isso se deu? Como eu te disse, eu tive muita sorte, porque eu caí nessa universidade no momento em que estava se formando vários grupos de pesquisa novos. Então, assim, a Universidade de Buenos Aires, que é a instituição mais antiga, mais sólida, mais tradicional e tal, ela teria sido muito mais difícil para eu me insertar institucionalmente nela do que nessas outras universidades novas, porque ela tem um sistema mais hierárquico, digamos, de certo modo, é um pouco como a imagem que a gente pode ter talvez da USP, como um lugar mais tradicional, com cátedras, com muita hierarquia e tal.
Então, é um trabalho de toda a vida entrar na Universidade de Buenos Aires. E justo eu tive a sorte de encontrar um grupo que estava se formando em um centro de estudos latino-americanos, que reunia historiadores, mas também sociólogos, e as pessoas foram super legais comigo, porque nessa época, especialmente, mas eu acho que em geral, assim, os argentinos têm muita simpatia e curiosidade pelo Brasil, e muito boa vontade com o Brasil. Então, por exemplo, o meu espanhol, que é meio ruim até hoje, era péssimo, mas assim, péssimo. Eu falo com muito sotaque, e as pessoas relevam, acham, tem muita paciência e tal. Isso foi muito interessante. Em questões assim mais de dar aula e dos alunos e tudo isso, eu comecei a dar aula na pós-graduação, e no começo o que eu achava assim mais, digamos, não sei, um pequeno episódio que talvez dê a medida disso, dessa diferença e também da boa predisposição das pessoas aqui, era que eu tinha que dar aula. Eu dava aula de História do Brasil, porque era História na América Latina, então eu dava México e Brasil, aqui o Brasil é América Latina, né? Uhum. Então eu ia dar aula de escravidão. E quando eu fazia paralelos com a situação da Argentina, os argentinos sempre falavam, não, mas você é brasileira, você não sabe como é aqui, então a gente vai te contar como é que é aqui. Então aqui tinha, naquela época, há quase 20 anos atrás, um relato muito consolidado sobre como a população afrodescendente foi desaparecendo gradativamente, num processo quase natural, que terminou com o peso da imigração europeia, por exemplo. Então, isso me colocava numa posição de estrangeira, e eu podia também fazer perguntas para eles, e era uma coisa muito de disposição mútua, de estabelecer um diálogo. Eu diria um diálogo até cultural, assim, mais amplo que a questão da história acadêmica mesmo, né? E isso sempre eu achei super interessante. E para a gente encerrar essa parte de sobrevivência na Argentina, duas perguntas. Uma é como, por exemplo, funciona o mercado profissional acadêmico na Argentina. Hoje, para você adentrar, você tem que fazer um tipo de concurso público, que nem se faz no Brasil, você tem ou funciona mais como nas universidades privadas, onde você tem que procurar um pouco, como isso funciona? E uma segunda pergunta é já um pouco mais sobre o cidadão argentino. Eu tive o prazer em algumas entrevistas no Nota de Rodapé, a gente entrevistar alguns professores que são argentinos, mas que vivem no Brasil. O último, eu acho que foi o professor Oswaldo Codiola, e eu lembro que ele me deu uma resposta bem interessante para essa pergunta, que é como é que o argentino tem as diferenças como o argentino lida com a política do que o brasileiro. E eu digo o cidadão médio mesmo, porque eu tive na Argentina no final do ano passado, eu achei muito interessante, assim, quando eu puxava algum assunto de política, que até os que são mais críticos ao atual governo, né, os que eram mais defensores do Macri, não faziam críticas do tipo, porque esse comunista, ou adjetivos desse tipo. Fica a impressão do argentino ser um pouco mais politizado nesse sentido. Então, essas duas perguntas, por favor. Bom, sobre o mercado de trabalho na universidade, aqui é um sistema bem diferente. É interessante para a gente ver como funciona a Argentina a partir do Brasil, para ver também o que o Brasil tem, né, e como o Brasil é especial, assim, tem uma tradição que por uma série de questões terminou assim com essa importância da universidade pública e de professores, enfim, um sistema que está sendo desmontado agora, né, mas que, enfim, existiu durante algumas décadas e foi muito eficaz, que é esse modelo de uma universidade pública na qual o professor tem uma dedicação exclusiva e pode se dedicar ao mesmo tempo à docência e à pesquisa. Aqui, essas atividades costumam ser dissociadas, ou seja, ou você é professor numa universidade, ou você é pesquisador. E se você é pesquisador, normalmente você é pesquisador do CONICET, que seria o equivalente ao CNPq no Brasil, é o Sistema de Financiamento da Pesquisa. Então, são duas formas, são duas carreiras paralelas e simultâneas. Tem um suposto aí de que você pode ser professor sem fazer pesquisa,
e que você pode fazer pesquisa sem ser professor. Uma ideia que no Brasil digamos, é estranha, né? Não é o mais comum. É até impensável, né? Pensando É na realidade impensável, na brasileira. verdade. Na prática, aqui também é impensável, porque as pessoas são pesquisadoras e professoras ao mesmo tempo. Mas isso traz diferenças em termos da organização material de quem paga o seu salário e das condições mais ou menos precárias de emprego. Então, no CONICET, a gente tem uma dedicação exclusiva para pesquisar. Mas na carreira então você é como um funcionário público no CONICET, como se fosse um professor de universidade pública no Brasil, no sentido de que você entra por um concurso, você apresenta um projeto, você tem que prestar contas, é um dos órgãos do governo, do Estado Nacional mais transparentes nesse sentido, com mais avaliação, as pessoas têm que fazer relatório a cada 2 anos, tem que mostrar resultados, tem que publicar, tem que ter alunos, tem que defender teses, enfim, uma série de exigências. É avaliado por pares, avaliação invisível e tal. E esse é um sistema que se formalizou e se profissionalizou muito, muito recentemente. Assim, o CONICET se aproximou um pouco ao que é ao sistema mais brasileiro nos últimos a partir do kirchnerismo, eu diria, que quando se começou a montar um projeto, pelo menos um planejamento para a década seguinte, ou para 2 décadas seguintes, no que se refere à produção de ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo, as pessoas são professoras nas universidades, e com o fato das universidades buscarem professores que são também pesquisadores do CONICET, o que acontece na prática é que a maior parte do seu salário quem paga é o CONICET. E a universidade paga o salário só para você dar aula. Então, é uma dedicação simples a da universidade. É um salário muito menor. Então, as pessoas aqui sobrevivem juntando esses 2 salários. O salário do CONICET, ou seja, as pessoas da minha geração, né? Uhum. E eu estou falando assim, a regra mais habitual, digamos. Tem casos diferentes, tem universidades diferentes. O que em si não tem nenhum problema aí, né? Porque em si... Você é aconselhado. Você o quê? Desculpa. Você acabar conciliando esses 2 Tem um trabalhos. limite, tem um limite. O CONICET ele é compatível com você acumular com 2 dedicações simples nas universidades, que significa um curso por semestre nas universidades. Isso, na prática, gera uma certa precarização, porque você termina tendo que dar muitas aulas por fora para aumentar o salário, para ter um salário mais ou menos razoável. E tem esse conceito, no fundo, que ficou um pouco desatualizado, que é a dissociação formal entre pesquisa e docência, que não é tão interessante, né? Mas o que a gente tem observado agora, nesses últimos anos, é um desequilíbrio dessa situação, primeiro porque o Brasil está indo ladeira abaixo, né, nesse aspecto, em vários outros, mas especialmente nesse caso, né, nesse aspecto. E agora que houve eleições presidenciais, uma das agendas do Alberto Fernandes, que é o presidente atual, ele tem dado alguns acenos à comunidade científica de voltar a dar uma importância, garantir algumas condições de salário, de produção e tal. Então tem agora é um momento estranho, né? O Brasil e a Argentina sempre tem momentos assim, de desequilíbrio, quando um está muito bem e o outro está meio mais ou menos. Agora é o momento em que isso se equilibra. Olha, eu vou dizer que só por fato de vocês não terem um Bolsonaro aí, vocês estão bem melhor agora, viu? Não, agora não tem nem comparação, parecem 2 planetas diferentes, né? Sim, É sim. surreal o Brasil. Não, então, e a questão da vida política, do envolvimento com a política do argentino médio, eu acho esse assunto incrível, assim. E para um brasileiro eu diria, quase violento você chegar num país como a Argentina e perceber como a gente naturaliza uma série de violências, né, na vida cotidiana. E os argentinos são, enfim, os portenhos, né, que é o mundo no qual eu convivo um pouco mais. A Argentina é muito grande, muito diversa regionalmente, mas no mundo dos portenhos, uma série de coisas são inaceitáveis. Uma série de pequenas violências e de formas de violência da política, e tudo isso são inaceitáveis. Então, do ponto de vista de alguém que vem do Brasil, aqui você percebe uma sociedade civil
fortemente organizada, com uma memória do que foi a última ditadura militar muito enraizada, então, que estabelece limites. Isso foi muito claro para mim quando o Macri ganhou as eleições aqui. Enfim, visto do ponto de vista da realidade do Bolsonaro, o Macri foi só um governo de direita. Foi só um governo democrático de direita. Não parecia tão grave, ou seja, eles testavam alguns limites da vida democrática, mas era incrível que a sociedade botava rapidamente um freio nisso. Então, por exemplo, no começo do governo Macri, para te contar um episódio assim muito rápido, começou a ter uma série de manifestações. Nos primeiros meses, a sociedade estava muito mobilizada, então tinha manifestação de estudante, manifestação das feministas, manifestação pró-aborto, manifestação, enfim, por salário, manifestação dos científicos, manifestação de várias coisas. Numa dessas, eles fizeram uma proposta para liberar alguns dos repressores da última ditadura militar, que estavam condenados à prisão perpétua, por uma prerrogativa de um limite de idade, de que eles eram mais velhos, tinham mais de 70 anos, então podiam fazer prisão domiciliar e se podia comutar a pena, ou seja, podia diminuir a pena à metade, depois de um certo tempo que eles cumpriram. E tinha toda uma discussão se isso se podia fazer ou não no caso de crimes de lesa humanidade, né? E o tamanho da manifestação que houve nessa, ou seja, numa época em que tinha manifestação toda semana, a manifestação contra isso, que foi chamado o 2 por 1, que é um benefício, né, de redução da pena, para delitos de lesa humanidade, foi uma coisa inacreditável, assim, e as pessoas foram super mobilizadas. Eu lembro de estar andando pela Praça de Maio e ver as pessoas meio chorando, meio tristes de pensar, passaram 30 anos e a gente continua brigando para garantir as mesmas coisas e tal. E eu estava super feliz, porque eu olhava aquilo e falava, olha essa sociedade civil organizadíssima, ocupando a praça, botando limite no poder judicial, no poder executivo, dizendo certas coisas a gente não aceita, certos retrocessos não vão acontecer. Enfim, dependendo de quem vê e de onde vê, né, tudo muda. Agora, a gente fala um pouquinho sobre a sua trajetória, entrando nesse assunto. Fala um pouco da onde que você nasceu, de onde que você vem, e por que há uns anos atrás, lá na adolescência, no colégio, você resolveu estudar história. O que te moveu a isso, a enfrentar uma graduação de história? Eu nasci em Brasília, e não sei muito bem como foi que eu decidi estudar história. Eu lembro que eu fui fazer... A gente, quando vai fazer vestibular, né, naquela época que só tinha vestibular, a verdade que não tinha nenhuma ideia do que me esperava em nenhuma área, né? A menos que a senhora não queira entregar a idade, mas quando é que foi esse período aí? Não, eu entrego. Isso foi no fim dos anos 80. Eu entrei na universidade em 91, em Campinas. E então, no fim dos anos 80, na verdade, assim, eu gostava muito de política naquela época. Eu descobri o mundo da política na eleição de 89, eu tinha 14, 15 anos. Não pude votar porque eu não tinha 16 anos ainda, mas foi a primeira eleição direta para presidente. Parece outra, eu vou contando assim, mas parece outra vida, né? E aí eu me engajei muito na campanha. A eleição de 89 foi uma eleição que mobilizou a sociedade civil brasileira. Seus pais eram pessoas bem politizadas, militavam? Não. Meus pais eram médicos em Brasília, não tinham nenhuma identidade política específica, mas eu não sei bem de onde que veio essa coisa, assim, mas, enfim, em algum momento eu comecei, no meu segundo grau, no secundário, no ensino médio, né? No ensino médio, eu estudei numa escola pública muito boa lá em Brasília, uma escola, assim, modelo, chamava Setor Oeste, que tem esses nomes de Brasília, e... Enfim, foi essa época dessa campanha da eleição, e quando chegou o segundo turno, que foi o Lula contra o Collor,
Foi uma coisa muito, para mim foi um marco aquilo ali, porque até então, na minha infância, no começo da minha adolescência e tal, a minha sensação era que a gente ia, que as pessoas mais de esquerda, ou que a ideia de uma sociedade um pouco mais igualitária, ou algumas conquistas de justiça social e tudo isso, que sempre ia dar errado. Minha sensação era que sempre ia dar errado. A emenda para as eleições diretas eu era muito pequena, mas eu vi que mobilizou muito a sociedade e tal, mas tudo era derrotado. Depois o Tancredo morreu, depois, não sei, parecia que tudo ia dar errado sempre. Aí a gente perdeu a Copa de 82, perdeu a Copa de 86. Eu falei, nossa, isso aqui, né, a gente está destinado ao fracasso total. Então, na eleição de 89, eu, assim, foi uma experiência assim, das pessoas se reconhecerem na rua, das pessoas se cumprimentarem, de uma possibilidade, de uma coisa diferente. Isso foi muito marcante. E, enfim, e aí, por alguma razão, eu pensei em fazer economia, pensei em fazer sociologia, pensei em fazer antropologia e pensei em fazer história. E me inscrevi em vários vestibulares e passei nesse da Unicamp, e eu também tinha muita vontade de sair de casa. Eu achava Brasília muito opressivo, queria muito morar fora, queria muito morar em outra na cidade de verdade, cidade com esquina, com rua, com nome de rua, com nome de gente, essas coisas. Olha, eu não jogo que eu tive em Brasília e realmente não parece uma cidade tão movimentada assim. Não, pois é. Não, Brasília para um adolescente no fim dos anos 80 era difícil, era difícil. O sistema de transporte público é lamentável e, enfim, é uma cidade, sempre foi, né, ainda é uma cidade muito segregada socialmente, muito segregada. Então, você pode viver dentro de um carro, num shopping, em lugares fechados, com iguais. E a ideia de morar numa cidade em que as pessoas diferentes se encontram na praça, no espaço urbano, eu achava isso uma coisa maravilhosa, né? Mas acho que o caminho foi que as cidades brasileiras seguiram cada vez mais esse esquema de segregação espacial, né? Social, espacial. Mas para mim ir para Campinas foi uma coisa muito divertida nesse sentido. E Então aí, na Unicamp foi um certo choque, assim, eu faço doutorado lá e estou tendo meus primeiros contatos com a Unicamp agora, e de fato parece que é um outro mundo, um outro universo dentro lá da cidade universitária, né? Mas de que cidade você vem? Eu sou de Itapevi. Ah, tá. Pois é. Naquela época, bom, quando eu entrei, tinha assim, era muito marcante que tinham as pessoas que moravam em cidades do estado de São Paulo, do Rio, do interior do Rio e tal, e depois tinha as pessoas que vinham de longe, né? E Brasília era um dos lugares de quem vinha de longe. Então, aquela coisa de fim de semana que as pessoas voltavam para casa, visitar os pais e tal, e ficavam só os brasilienses. Minha sensação era que só ficavam os brasilienses em Campinas no fim de semana. E foi muito interessante a universidade, enfim, visto de agora, enfim, o que predomina mais é um sentimento bom, né, de que foi uma oportunidade única, visto com o que está acontecendo, em relação ao que está acontecendo com o Brasil agora, e também da falta de experiência de viver num campus, que ocorre aqui na Argentina, por exemplo, em que as universidades são mais ou menos dispersas, não está tudo concentrado num campus. A experiência de viver num campus como o da Unicamp tinha uma série de elementos que eu acho que eram assim muito valiosos. Um era de você conviver com gente de outros cursos, não sei se isso ainda existe. Na minha época tinha festas, tinha bares no IFISH, bares nos diferentes centros, então tinha muita sociabilidade, isso era muito legal, você podia conhecer gente de carreiras super diferentes. E a Eu queria biblioteca do conhecer também, mas essa pandemia não acaba nunca, então. Pois é. Pois é. Você acabou de entrar, então? Eu entrei esse ano. Ah, meu Deus do céu. Aí você Eu, ficou aí na aí porta. é só aula online mesmo. Ah, meu Deus. Não, mas eu acho que você vai ter essa experiência, vai ser muito legal. Tinha duas coisas para a área de história que eu acho que Campinas era único e é sensacional, e eu acho assim a coisa mais valiosa de ter estudado história em Campinas. Uma é a biblioteca e a outra é o AEL, o Arquivo Edgar Lenroth. A biblioteca do IFISH foi um projeto do Michael Hall,
Eu tenho a impressão de que ele dedicou uma parte importante da vida dele em conseguir montar ali um acervo significativo, atualizado de ciências humanas, em especial de história e de história social. Então, era uma coisa assim, quanto mais, ou seja, depois, quando eu estava no fim do doutorado, eu passei um tempo em Michigan, fui em outras universidades, conheci depois, ao longo da vida, outras bibliotecas incríveis e tal. E quanto mais biblioteca eu vi nessa vida, mais eu valorizei aquela biblioteca do IFISH, ela é maravilhosa. E o AEL, porque é incrível aquele arquivo, ele é incrível. Foi uma das Fora coisas a que... vivência lá, né? Sempre tem professores que são incríveis, assim, você acompanhar, você ver. Acho que logo na minha primeira semana lá, quando eu fui fazer a primeira aula, que eu olhei de longe o Fernando Novaes, que eu acho que ia dar uma palestra em algum lugar, e eu acho que eu tive um ciricutico, assim, de ver, meu Deus, o Fernando Novaes, ele está materializado ali. Isso é muito interessante, você ter esse convívio, né, com vários professores que são bem, enfim, são referências, né? Eu tive uma experiência também que foi um momento, eu acho, que eu tive muita sorte, que foi a minha formação em relação aos professores que depois se reuniram no que foi o Secult, né, o Centro de Pesquisa em História Social da Cultura. E, enfim, quando eu entrei, eu tinha uma expectativa difusa de estudar movimento operário, por isso eu sabia que eu tinha um professor no segundo grau, no secundário de história, que tinha me falado: lá em Campinas tem um arquivo de movimento operário que é super bom, se você quiser estudar essas coisas, vai para lá e tal. Então eu tinha uma ideia, assim, mas eu não tinha professores concretos. Sim, quando aconteceu uma coisa similar a isso que você está contando, que é que no meu primeiro ano, eu estava lá e apareceu a Marilena Chauí para dar uma palestra. Eu falei, nossa, Marilena Chauí. E a minha orientadora, então, a Clementina, foi lá e me fez passar vergonha na frente da Marilena Chauí, me apresentou para ela e tal. Isso aí depois virou um clássico. Assim. Mas, enfim, depois, com os anos, eu acho que tem alguns professores que se tornam assim, os professores né, que te ensinam a pensar de uma outra maneira. Essa é a grande coisa, eu acho, de uma experiência universitária, né? Você ou seja, se dispor a suspender tudo que a gente achava que a gente sabia e ficar aberto para pensar de outras maneiras, né? E isso, eu acho que a Clementina, que foi minha orientadora, a Silvia Lara, o Sidney Chaliub, são assim são os professores, são pessoas que depois a gente leva eles, né, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa e tal. É muito legal. Tá. Então, Cristiana, agora a gente entra acho que numa questão aqui bem interessante, que são as suas pesquisas. Eu posso dizer assim que você tem temas razoavelmente particulares para a historiografia, né? Porque você, no seu mestrado, você foi estudar pornografia, né? Você estudou imprensa e pornografia. Aí, no final do século XIX, começo do século XX, no Rio de Janeiro, que eu acho um lugar extremamente interessante para esse tipo de tema nesse período. E no seu doutorado, você já foi para um estudo da prostituição. Voltando para o mestrado, como é que você teve o despertar para esse tema? Você conheceu uma fonte que te levou para isso? Ou o tema te interessou por algum outro motivo? E como foi chegar com esse tema para a professora Maria Clementina? Porque ela, apesar de ela ter estudado, né, o começo da República Velha, ela lidou com outros temas, né? Aliás, a professora Clementina, que é uma das maiores tristezas da minha vida, não ter conhecido. Gostaria até que você falasse um pouco dela. Como é que foi assim o despertar para essa temática? Então, eu estava te falando antes, né? Eu fui para Campinas porque eu queria estudar, enfim, quando eu entrei na universidade, era uma menina, eu queria estudar movimento operário. Eu queria estudar, assim, queria ver luta de classes, essas coisas. Queria entender marxismo e tal. Aí eu comecei a cursar a Introdução à História, e tem a ver com isso que eu estava te falando, desse movimento da gente suspender o que a gente pensa que sabe
né, e ficar com a cabeça aberta para outras coisas. Então, foi interessante porque eu entrei no primeiro semestre, curso de introdução à história, a professora era a Clementina. E aí eu achei, assim, incrível, porque eu não entendi nada, mas, assim, é, eu achei que tinha que era como se ela tivesse realmente, eu sei que é um lugar comum e um clichê, isso que eu vou dizer, mas, assim, abrindo a porta para um jeito de pensar totalmente desconhecido para mim, totalmente misterioso e fascinante, assim. Então, quando terminou esse curso de introdução à história, ela estava começando o projeto dela sobre carnaval na Primeira República, que foi eventualmente esse livro Ecos da Folia, que ela terminou publicando alguns anos depois. E ela tinha uma bolsa de iniciação científica dentro desse projeto dela, e ela estava procurando alunos para fazer pesquisa sobre história do carnaval. E eu falei, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sei para que estudar carnaval, para que estudar isso e tal. E aí um amigo meu falou assim, tudo que você puder aprender a pesquisar com um bom pesquisador vai ser bom para você, não importa o tema, o que importa é o olhar, é o tipo de pergunta e tal. E aí eu falei, então eu vou lá, ainda mais que era uma bolsa, né? E eu fui Claro. assim, mas totalmente sem nenhuma ideia, nenhuma expectativa, nada. E aí entra uma coisa que eu acho que também, isso aí eu tive uma sorte inacreditável, que é de ter tido a Clementina como orientadora, porque ela tem um dom da docência, um sentido pedagógico das coisas que ela faz, que é muito raro, eu acho. É difícil encontrar um professor que tenha isso. Então, eu acho que isso me formatou muito também. E ela, rapidamente, no começo, ela falou para mim, olha, eu estou estudando o Carnaval e o começo da República, eu quero comparar com como era com a monarquia, eu quero pensar nas tradições, na noção de uma tradição nacional, a gente lia muitas coisas e discutia. Tinha um outro pesquisador também, o Leonardo Pereira, que estava terminando a graduação dele nesse momento, fazendo uma tese sobre carnaval e literatura, os literatos e o carnaval e tal. Ela estudava essa questão da nação e da noção de o carnaval como uma essência nacional e tal, e ela fazia uma coisa mais de síntese, e ela virou para mim e falou, escolhe um tema seu, você tem que fazer o seu próprio caminho e buscar a sua própria... Isso já foi um gesto, assim, muito generoso, porque eu tive a oportunidade de construir um problema no marco de um debate historiográfico que já estava muito denso, porque eles já vinham lendo e discutindo muito sobre isso, e eu entrei num lugar onde já estava se construindo ali uma coisa interessante. E aí eu comecei a aprender que o negócio não é o tema, são as perguntas, ou seja, o tema pode ser, o tema de pesquisa, que eu não tinha nenhum grande fetiche, assim, eu tinha uma expectativa com o tema do movimento operário, mas o que eu tinha era que identificar quais eram as perguntas, e aí se iniciou um longo caminho durante muitos anos, acho que você vai passar por isso necessariamente, que é que quando a gente vai chegando no fim da graduação, vai fazer mestrado e tal, a grande pergunta temível, que todo mundo morre de preocupação, é qual é o seu problema de pesquisa? É a pergunta que seu orientador te faz, sua orientadora, é a pergunta que você faz na linha de pesquisa, nos cursos de pós-graduação, e então o grande valor é você construir uma boa pergunta, uma pergunta ancorada, uma pergunta com densidade, né? E foi isso um pouco que eu aprendi a fazer. Para o tema da pornografia, era assim, eu tinha decidido, então, para o carnaval, estudar as mulheres no carnaval. O que as mulheres faziam no carnaval no século XIX? Era a minha pergunta de estudante de graduação, né? Porque eu tinha uma certa simpatia pelo feminismo, eu queria saber como combinar as coisas, como combinar essas diferentes formas de opressão que existiam simultaneamente e tal. Naquela época, o feminismo não estava tão na moda como está agora, né? Era um tema assim, meio outsider. E a partir disso, eu acabei encontrando uma dessas revistas, o Sandesu, que era uma revista que tinha fotos de mulheres mais ou menos peladas. Eu falava, uai, mas que é isso, né?
E eu achei que ali tinha tinha uma possibilidade de fazer uma pergunta sobre o que que era pornografia, o que que era inaceitável, o que que era obsceno, o que que era imoral, né? Porque tudo parecia muito cândido naquelas imagens. E aí eu vi que a revista tinha sido proibida em 1910. Aí eu falei, que será essa história, né? E isso me permitiu fazer um diálogo com a historiografia da Primeira República, que eu já vinha lendo dessa pesquisa do Carnaval. Então foram sendo passos que eu acho que foram fundamentalmente passos no exercício de aprender a pesquisar, aprender a ler fontes serialmente e principalmente aprender a fazer perguntas, que é uma coisa que a gente não termina nunca de aprender, continua aprendendo sempre. E é muito interessante, né, porque você trata de um recorte, né, do Rio de Janeiro que vai de 1896 até 1916, são usados 20 anos. E num período em que no Rio de Janeiro você tem uma certa ascensão de um conservadorismo, né? Principalmente pensando, sei lá, no Oliveira Botelho, que foi governador do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano, depois ele volta a ser governador pelo Partido Conservador Republicano, enfim, na primeira República como um todo, né? Deve ter sido um percurso assim muito enriquecedor para como pesquisadora, né? Você olhar para um tema que provavelmente a gente nunca pode dizer que a gente é o primeiro a fazer alguma coisa, mas você não tinha muita gente para dialogar, né? Especificamente. Sobre o tema específico não tinha, mas o fato do tema ser uma entrada para um problema de história social da Primeira República, aí eu estava muito acompanhada naquela época, muito, muito bem acompanhada, na verdade, com toda uma historiografia sobre a Primeira República que estava avançando no que se chama história social e história cultural da Primeira República, né? Então a gente tinha um pouco essa interpretação de história política, que naquela época estava bem consolidada, depois foi questionada também, por uma nova geração também de historiadores dedicados à nova história política, mas que vinha muito dissociada do que era a história social, aquela pergunta sobre como as pessoas viviam no Rio de Janeiro, por exemplo, com a reforma urbana, no começo da República, com a repressão da polícia republicana e tudo isso, e um pouco de história, e uma renovação da história cultural. No meu caso, minha formação foi muito de história social da cultura, ou seja, não uma história sobre representações, mas muito ancorada na experiência social. Então, na verdade, esse mestrado, que na verdade foi retrabalhando aquele material que eu publiquei, esse livro agora que saiu, Vestígios Baratos, né? Mas assim, depois de ter estudado outras coisas no meio, eu voltei a esse tema. Eu acho que o interessante de ver uma publicação dedicada ao humor sexual, com esse uso da fotografia, com esse uso das imagens, das ilustrações e tal, foi poder justamente encontrar digamos, um pequeno momento, uma pequena manifestação, um nó que cruzava várias questões, esse conservadorismo político em discussão com a experiência de um setor médio, digamos assim, de homens ilustrados, letrados, que moravam na cidade naquele momento, com um sentido de gênero muito forte. Então, foi um objeto que me permitiu trabalhar, né, como uma espécie de uma trama, como articulados esses vários aspectos, que normalmente são estudados de forma separada, né? Quem estuda conservadorismo estuda mais história política, os grandes homens e tal, os partidos, ou que seja, os grupos políticos e tal. Quem estuda história social está pensando numa outra coisa. Quem estuda história cultural, história da imprensa, e tudo isso vai por um outro debate, né? Então, eu acho que o tema dessas publicações eróticas de humor me permitiram trabalhar tudo junto ali, né? E como foi o salto de passar por estudos acerca da pornografia, ou o que era pornografia, para o seu doutorado, onde você foi estudar prostituição? E até falar que o seu doutorado resultou num livro que é o Que Tenhas Teu Corpo, né? Isso. Fala um pouco sobre o título e sobre essa pesquisa pra gente. Então, o meu doutorado, aí foi uma passagem um pouco mais, digamos, quase automática para mim, porque eu terminei o meu mestrado
com uma sensação, aí sim eu acho que o meu mestrado, acho que ele serviu para construir o problema do doutorado, ou seja, ter lido essa imprensa e ter lido imprensa diária do Rio de Janeiro, ter me aproximado dessa fonte, dessas várias fontes sobre o começo do Rio de Janeiro, no começo da República e tal, e a experiência prévia da pesquisa sobre mulheres no Carnaval, no século XIX, me foi gerando uma espécie de uma ideia fixa sobre esse assunto da prostituição. Por quê? Porque no tempo em que eu fui me formando, ao longo dos anos 90, foi começando a existir uma historiografia sobre prostituição muito centrada, primeiro, em discursos médicos, ou seja, no que os médicos falavam sobre as prostitutas, no que a polícia falava sobre as prostitutas, e depois, numa renovação disso, teve o trabalho da Margarete Rago, mais centrado em literatura, em memorialistas, em lembranças um pouco mais, num sentido menos negativos nos termos dela, né? Menos negativos sobre a prostituição. Não que a prostituição não fosse associada ao delito, associado a uma patologia e tal, mas associada a formas de sociabilidade dos homens e tal. Mas eram sempre prostitutas faladas por terceiros, pensadas por outros, na voz de outros. Eu pensava, não é possível. E, ao mesmo tempo, a Unicamp era um centro muito importante de produção de história social da escravidão. Eu pensava, como é que pode ser que a gente saiba o que os escravos pensavam, como os escravos esperavam a liberdade, que sonhos, que formas de família, né? A gente sabe tanto sobre os escravos e a gente continua achando que as prostitutas são um reflexo do que os homens estão falando sobre elas. Isso, para mim, era uma coisa que não fechava de jeito nenhum, e eu pensei, isso aí não é possível, entendeu? Que a gente continue. E aí eu fiz um projeto de doutorado que era uma história social da prostituição. Então, as fontes da pornografia, ou seja, esse tipo de imprensa, que não é exatamente pornografia, mas que retratava muito prostitutas, se transformou para mim em uma fonte entre várias outras para tentar entender a experiência social da prostituição no começo da República. E quando eu fui me aproximando ao tema, o que eu descobri era que as prostitutas eram, na verdade, um problema importante, um nó relevante para a gente entrar no problema da Primeira República mesmo, da questão dos direitos na Primeira República. Por quê? Porque essa ideia do que tenhas teu corpo é uma tradução literal da palavra habeas corpus. E a minha pesquisa deslanchou no dia que eu descobri o Evaristo de Moraes, um advogado socialista muito conhecido, que defendia sindicatos e trabalhadores, gente que era vítima da perseguição policial da Primeira República. Ele entrou com pedidos de habeas corpus a favor de prostitutas que estavam sendo expulsas do centro da cidade pela polícia. E um juiz resolveu dar o habeas corpus. Isso, o incrível não foi ele pedir o habeas corpus, foi elas terem conseguido o habeas corpus. E o juiz, ao dar os habeas corpus, botou um limite no avanço da polícia sobre essas mulheres, sobre onde elas deviam morar, onde elas deviam estar, o que elas deviam estar fazendo e tal, com base num princípio constitucional, com base na Constituição de 1890. Então, eu achei que ali tinha uma coisa interessante, porque isso não tem nada a ver com a ideia de Primeira República que a gente tem, essa que você falou agora, né? Uma Primeira República conservadora, autoritária, excludente e tal, porque ali, em algum momento, houve um micro-momento, né? Um mês, em 1898, que umas prostitutas conseguiram habeas corpus e que esse habeas corpus limitou a polícia. Então, eu tomei isso como um enigma. Se isso foi possível, por que isso foi possível? E se isso deixou de ser possível depois, por que deixou de ser possível? O que isso nos fala sobre os projetos de república que estavam em disputa e que estavam em tensão? Então, na verdade, assim, eu descobri muito sobre a prostituição mesma, sobre a importância da prostituição na organização da sociabilidade urbana no Rio, mas também, ao fazer isso, eu pude pensar um pouco mais sobre como foi que a República se organizou, sobre outras tensões de poder e sobre como esses conflitos que a gente estuda nos relatos mais de história política sobre a Primeira República afetavam vidas de pessoas que estavam morando no centro da cidade e que não tinham um momento muito sofisticado, elaborado sobre política e não escreveram sobre isso, né? E recentemente você lançou o livro Clichês Baratos, Sexo e Humor na Imprensa Ilustrada Carioca no início do século XX.
que tal, um pouco mais em diálogo com, talvez, com o seu mestrado, né? Isso, É, isso. é interessante porque a gente sempre vai fazendo reuniões, né, mensais para buscar convidados para o programa. E eu estava numa reunião do Secult, exatamente, discutindo um projeto de pesquisa, quando a professora Silvia Lara comentou, então, a gente vai fazer um lançamento do livro, vai ser uma festa, infelizmente, digital, ou seja, a gente não vai poder beber, que a professora Cristiana Pereira vai lançar o livro Peixes Baratos, ela vai falar sobre pornografia e tal. Eu achei, assim, interessantíssimo. Eu já fui logo atrás do seu contato, já fui procurar, falei, não, vamos convidá-la para o Nota de Rodapé. Aí o mundo acabou, né? Aparentemente. A gente teve que se readaptar. E eu estou muito curioso, porque eu comprei uma cópia do livro, mas ele não chegou ainda. Eu estou muito bravo com a Amazon por conta disso. Eu quero aproveitar esse começo do doutorado, enquanto eu ainda tenho vida, para poder ler outras coisas. E estou interessadíssimo em ler esse trabalho. Queria que você falasse para a gente sobre o livro, o processo dele até virar livro, os questionamentos que você faz e a sensação de se lançar um livro digitalmente, né? Bom, o livro é um objeto digital também, né? O livro é uma coleção, faz parte dessa coleção que a Silvia e a Clementina idealizaram, que é a possibilidade de usar o formato do e-book para a gente poder trabalhar com um tipo de fonte e com fonte, com um tipo de recurso que não é possível no livro em papel, no livro digital. Ele é um audiobook, né? Não, ele é um e-book. Você pode ler ele num Kindle, num formato, num reader, né? Ou, enfim, no EPUB ou no MOBI, ou, enfim, nesses Mas ele tem formatos uma aí. versão com áudio, não tem? Porque a compra que eu fiz do livro, já estamos reclamando da Amazon no programa. A compra que eu fiz é a versão do livro Kindle com áudio e Não, vídeo. ele é um formato de EPUB que vem também Sim, com áudio. Tem dois recursos que aí, para mim, esse foi o sim. desafio do trabalho da pesquisa, que Eu foi... fiz, não, o que eu reclamei é assim, eu fiz a compra e não liberou o livro para mim. Você não pôde baixar ele. Não, até agora não consegui. Já mandei vários e-mails na Amazon tomando e eu tô bem bravo. Então fica assim, se chegar na Amazon, eu já tô reclamando de vocês no ar, na rádio, pro Brasil inteiro. Isso, Mas reclama. enquanto eu não consigo resolver esse problema para finalmente ler o livro, fala desse processo. Tá. Eu não vou mais te interromper, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos reclamar do acesso ao livro, Sim. porque justamente eu acho que foi bem interessante, porque o tema mesmo eu tinha trabalhado de uma forma muito mais preliminar do que eu trabalhei agora no meu mestrado, quando eu estava aprendendo a pesquisar, justamente. E para mim foi muito importante ter feito a pesquisa em termos do que eu estava te falando antes, ou seja, da própria experiência de aprender a pesquisar. Essa ideia ou seja, a ideia mais, digamos, mais perene da minha formação no Unicamp, e especialmente no Secult, é a ideia de que a história é um ofício, é uma coisa artesanal, é uma coisa que você aprende fazendo, você aprende vendo o outro fazer, você aprende com os seus mais velhos, você aprende, né, justamente em âmbitos como esse da linha de pesquisa, em que gente que está entrando convive com gente que está mais avançado, que convive com gente que já se formou, que convive com gente que está no pós-doutorado, que convive com os professores. Então né, essa instância que eu acho que a Unicamp propiciou tanto, que é tão interessante. Então, naquele momento, a primeira vez que eu conheci esse material, eu era muito jovem, estava tentando escrever uma tese, fazer um estado da questão, um debate bibliográfico, né, construir um problema de pesquisa, todas aquelas coisas que eles falavam que tinha que ter uma pesquisa. E depois disso, depois do meu doutorado, depois que eu vim morar na Argentina, que eu comecei outras pesquisas e tal, um dia a Clementina fala para mim: volta lá naquelas fontes, faz um livrinho aqui, porque a gente está fazendo nesse sistema online e você vai poder trabalhar as imagens. Porque o que aconteceu na primeira vez que eu fiz a pesquisa sobre isso
é que eu trabalhei com revistas ilustradas e, incrivelmente, eu não falei nada sobre as imagens. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nossa! Eu fiquei lendo muito as piadas, o sentido de o humor de duplo sentido sexual, pensei na Primeira República, pensei nos homens, pensei nas formas de funcionamento do racismo nessa linguagem, na forma de objetificação das mulheres, enfim, na proibição, na questão da moralidade, de onde era o limite, qual era o papel dos católicos. Pensei num monte de coisa, mas as imagens eu não sabia o que dizer daqueles desenhos, daquelas fotografias, daqueles corpos. Então, eu tomei essa oportunidade como uma oportunidade de voltar a ler o material, uma outra eu, né? Assim, tipo, 20 anos depois, revisitar esse material. E aí sim, aí eu me dei conta que as imagens eram uma chave explicativa de tudo aquilo, né? E que absurdo, eu jovem, não ter prestado atenção nisso. Então aí tinha uma coisa muito importante, que era essa ideia que deu lugar ao título, o nome, essa ideia dos clichês, era justamente para fazer referência a essa confluência, ou seja, essa era uma revista, essas eram revistas, publicações, né? Alguns eram meio jornaizinhos, eu chamo de revista porque era ilustrado, mas alguns eram jornais ilustrados que só foram possíveis por conta de uma mudança na tecnologia e na disponibilidade de uma tecnologia de reprodução através de clichês de imagens. Foi isso que foi o grande chance que permitiu que existisse uma publicação como Rio Nu, ou como Sandesu, ou como o Riso, por exemplo, que eram todas publicações que circularam aí mais ou menos em torno de 1910, um pouco antes, um pouco depois, né? E a grande descoberta deles foi, eles pegavam umas ilustrações que vinham de revistas europeias, principalmente francesas, mas de outros lugares também, que eram muito sofisticadas, que esteticamente eram muito modernas, eram muito inovadoras, usavam cor, usavam formas, eram super interessantes. Eles reproduziam e eles faziam retoques. E os retoques nas imagens realçavam as formas das mulheres. Então tinha uma coisa muito assim elegante, coberta por um véu, um corpo feminino coberto por um véu. Eles iam lá e desenhavam um peito, um mamilo, uma bunda, uma coisa assim mais da ordem do grotesco, digamos, do explícito, e jogavam com isso. Então, esse jogo de poder interferir e se apropriar de uma imagem, transformá-la numa coisa própria, me permitiu fazer uma análise de como eles iam produzindo outro tipo de clichês na sociedade carioca, que são clichês sociais, né? Esses estereótipos, a forma como eles tratavam as mulheres, os corpos feminizados, era muito estereotipado. E, então eu tentei trabalhar um pouco nesse cruzamento entre essa materialidade da revista e essa condição material de possibilidade da revista e os estereótipos que ela ia produzindo. E aí a minha formação de história social me levou necessariamente a uma terceira pergunta, que é o que as pessoas faziam com isso? Tanto quem era retratado, como quem lia, como quem produzia, como quem ia lá e intervinha naquelas imagens e tal, né? Uhum. O livro ele foi lançado recentemente. Ele é exclusivamente no formato e-book, e quem quiser adquiri-lo na internet, na própria Amazon, você pode fazê-lo. Existe o site da própria editora para você fazer isso? Ou é só no site da própria editora da Unicamp a gente consegue comprar a versão e-book também? Acho que sim. Ou senão ela te redireciona. Não sei como está sendo agora, mas se você entrar pela editora da Unicamp, ela te redireciona aos vários formatos do e-book e às livrarias que vendem. O livro não vai ser lançado em formato físico? Não, porque aí justamente o grande negócio do livro, eu acho que seria caríssimo se ele fosse físico, eu imagino, né? É porque eu trabalho muito com essas imagens, elas vão intercaladas o tempo todo no texto, e aí como tinha a possibilidade de agregar música também, e a Clementina tem um acervo inacreditável de música desse período, então ela escolheu todas as musiquinhas de duplo sentido, e a gente passou alguns meses escutando e tentando identificar palavras nas gravações que eram meio precárias e tal, e aí a gente colocou várias letras de música também.
isso foi muito legal. Aí, quando chegou no final da pesquisa, eu me dei conta de que eu podia ter feito um outro livro sobre como essas músicas apareciam nessas publicações e também apareciam no teatro. Era todo um circuito de uma indústria cultural no começo do século XX, muito interessante. Professora, para a gente já finalizar, infelizmente, porque eu estou gostando muito do papo, eu vou finalizar te fazendo uma pergunta que eu faço para todos os pesquisadores, todos os professores que passam pela nota de rodapé, que é te questionar o seguinte, questionar, fazer um pedido. Deixar para a gente aí uma fala dizendo o porquê que a sociedade precisa da pesquisa nas ciências humanas. Tendo em vista que aqui no Brasil a gente tem sofrido inúmeros cortes de bolsa, vários ataques mesmo na pesquisa dessa área, de todas as áreas, mas as ciências humanas foi eleita pelo atual governo como uma área a se atacar. Queria que você deixasse uma mensagem do porquê que a sociedade precisa das pesquisas feitas por historiadores da filosofia, historiadores da arte, sociólogos, cientistas sociais e afins. Queria que você deixasse essa mensagem para a gente encerrar. Eu acho que essa sanha, né, com que esse governo tem atacado diferentes formas de conhecimento e mais notoriamente as ciências humanas, eu acho que já dá uma medida de qual deve ser a importância desse tipo de conhecimento. Acho que a grande armadilha é a gente cair numa lógica de pensar que a única forma de conhecimento útil é a que tem utilidade prática imediata e aplicação imediata. E isso não tem nenhum sentido, nem para as ciências humanas, nem para nenhuma ciência, na verdade, se a gente for pensar bem, né? As grandes descobertas e as grandes contribuições da ciência, inclusive da ciência aplicada, foram feitas em momentos em que se estava fazendo pesquisa na qual não se sabia qual ia ser o resultado. E é o financiamento dessa possibilidade de tentar, de errar, de produzir novos conhecimentos. No caso da história, de produzir um pensamento crítico, mas ao mesmo tempo rigoroso, ancorado em certos princípios, em certos parâmetros de rigor na produção da pesquisa, acho que incide diretamente na imagem que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre que tipo de sociedade a gente quer, e de sair do âmbito do elogio da ignorância, né, do sentido comum, de poder construir conhecimento que que nos dê chaves diferentes para pensar como é que a gente veio parar nessa situação que a gente está agora, por exemplo, né? E que não digo que ela contribui para pensar em eventuais saídas, mas ela contribui para a gente pensar com ferramentas diferentes, né? E tentar cometer novos erros, não os mesmos errinhos de sempre, né? Sim, com certeza. Professora, te agradece demais a sua presença, ainda que seja de forma remota, mas muito obrigado por nos atender, dar essa generosa entrevista, falar desse lançamento do seu livro, que ainda terei a oportunidade de ler, creio eu. E você tem redes sociais para as pessoas procurarem no Instagram? Eu tenho um Instagram, que eu acho que é Seischettini, que eu uso mais ou menos para divulgar coisas que a gente está fazendo aqui na universidade, no programa de pós-graduação em História daqui, da Universidade de São Martim. Mas Facebook, essas coisas, não tenho. Tudo bem. Então, para quem estiver assistindo no YouTube, está na descrição aí o Instagram da professora. Muito obrigado, professora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Bom trabalho aí.